Estamos na 12ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o tema do trabalho e a inteligência artificial. E estão aqui para isso o Luiz Gonçalves, que é graduado em Marketing pela Universidade Estácio de Sá, é mestre em Psicologia Social pela UFRJ e doutor também em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. É pesquisador na Fiocruz e no NUTAS, com temas que relacionam tecnologia e saúde e do trabalho plataformizado. E Odair Furtado, que é graduado em Psicologia pela PUC, doutor em Psicologia Social também pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social e na graduação do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC de São Paulo. E eu agradeço a participação de vocês. Bom, nós agradecemos, Silvio Bock. É um prazer estar aqui com você. Ótimo. Verdade. Nós já gravamos, né, Odair, outro programa há algum tempo atrás, um bom tempo atrás, e lá a gente analisava a mudança na forma de exercício do trabalho, do taylorismo para do Fordismo para o taylorismo, as novas formas de gestão, né, que acompanha esta modificação na questão do dia a dia da execução do trabalho para todo mundo. E agora eu pergunto se estamos vivendo uma nova forma de organização do trabalho, vamos ver se isso é positivo ou não, com a introdução da inteligência artificial. Faz sentido a minha pergunta ou não? Quem gostaria de responder? Faz muito sentido. Eu vou começar fazendo uma correção, Silvio Bock. Você falando do programa passado, faz alguns anos, né? E aí você falou assim, a passagem do taylorismo, do Fordismo para o taylorismo. É o Fordismo-taylorismo passando para o toyotismo. Tá? Ah, é verdade. Você tem razão. E olha só que curioso, naquela época, essa era assim, o impacto por conta da reestruturação. Tá? Passado alguns anos, aquilo parece antigo. Tá? Estamos falando assim de uma revolução tecnológica no campo da inteligência artificial que é impressionante. Eu gostaria de passar a palavra para o Luiz, e particularmente para que o Luiz fale de uma história que ele me contou recentemente, sobre o desenvolvimento de produtos e a relação entre máquinas no desenvolvimento do produto. Tá? Em algum momento, claro, da nossa conversa. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu quero ouvir o Luiz nesse momento aqui sobre a questão, em geral, posta pela pergunta que você está fazendo. Tá bom. Obrigado, Daí. Obrigado, Silvio. É um prazer estar aí com vocês e com os jovens que estão nos ouvindo ali, vão nos ver, né? Primeira coisa que eu queria dizer sobre inteligência artificial, eu e o Odair, né? Talvez a gente vai frustrar um pouco aí os meninos e as meninas, assim, nós não somos cientistas de inteligência artificial, nós somos da área da psicologia social. Então, na verdade, a gente tem pouco a dizer sobre a tecnologia em si, mas nós temos muito a dizer ou a perguntar sobre como é que a inteligência artificial ela pode influenciar o desenvolvimento da nossa personalidade, né, principalmente aí dos jovens, e da sociedade como um todo, né? E o convívio da sociedade com a natureza, porque a inteligência artificial tem um impacto muito forte hoje, né, com a natureza, né? Então, assim, primeiro, explicar o que é a inteligência artificial, não no sentido técnico, mas no sentido que a gente pode entender muito simplesmente. Ela é um tipo de máquina, e aí quando eu digo que ela é máquina, é porque ela é o programa
e é o equipamento. Cada vez mais o equipamento físico ele é desenhado para a performance de inteligência artificial. Então, eles andam juntos, e é por isso que eu estou chamando de uma máquina. A inteligência artificial é uma máquina. Ele é uma máquina de inferência estatística. Significa que ela vai dizer assim, olha, baseado nas minhas contas, eu acho que vai chover. Eu acho que o Silvio vai gostar desse gatinho aqui e não daquele. Então, ele dá opiniões baseadas em estatística. Estou simplificando muito aqui, né? E que a gente usa essa máquina para tentar resolver problemas automaticamente. Quer dizer, o ser humano usa a máquina, delega para a máquina problemas que ela resolve sozinha, entre aspas. Então, como eu vou chegar melhor de ônibus, de metrô ou de Uber? O que eu vou comer agora? Como é que a gente pousa em Marte? Como é que a gente mente em massa? Como a gente trata o câncer? Como a gente faz uma vacina? Então, a gente usa... Não é a máquina que faz as coisas sozinhos. Nós estamos pilotando a máquina o tempo todo, mesmo que se diga o contrário, né? Então, a máquina não é independente, ela não é inteligente, ela não vai dominar a gente, mas a gente pode ser dominado por outros humanos através delas. Isso tem um impacto forte no trabalho, né? Eu queria fazer essa introdução aqui inicial sobre o que é e o que não é, para a gente desmistificar muito do que a indústria, até às vezes a imprensa tem falado sobre a inteligência artificial, né? Será que ela vai dominar a gente? Ela é mais inteligente que a gente? Isso tudo é uma visão romantizada sobre o que é a inteligência artificial. Na verdade, hoje ela é uma coisa com muitos problemas e já está alcançando o seu limite cognitivo, vamos dizer assim, né? Mas essa é só uma primeira pincelada, para a gente continuar o debate. O que significa... Desculpa se você ia falar. Não, pode falar. O que significa que, em última instância, nós estamos falando de relações humanas. Essa é a questão, isso está por trás da fala do Luiz. Tá? Essas máquinas, elas representam um meio que se estabelece na relação entre humanos. Entretanto, é preciso considerar, assim, lato sensu, isso, falando com o público que assiste o seu programa, que é um público bastante preparado e grande, né? Que a máquina é um meio, mas ela não é um meio neutro. Por quê? Porque ela depende da circunstância em que ela é utilizada. Em última instância, nós vivemos no capitalismo. E o capitalismo tem os seus objetivos, que é a manutenção e a reprodução do capital. Tá? E, para isso, ele faz aquilo que ele sabe fazer, tá? Que é explorar os trabalhadores, ter formas cada vez mais espertas e inteligentes dessa exploração do trabalho, tá? E as formas de vender os seus produtos, não? Depende disso, depende da produção e de como colocar esses produtos no mercado. Evidentemente, esse mercado hoje é muito sofisticado e boa parte da estrutura para garantir isso que eu estou falando, tá? Depende dos serviços. E aí entra uma parafernália que vai desde o banco eletrônico até o ChatGPT, como maneira de viabilizar essas condições. Tá? Então, quando eu estou utilizando essa inteligência artificial para produzir um artigo científico, para conversar com a namorada, quando eu tenho um certo controle disso e, vamos dizer assim, estou fazendo um bom uso dessa tecnologia. Agora, que a maneira como eu sou capturado por essa inteligência artificial, a maneira como o meu trabalho é conduzido por essa inteligência artificial, aí nós vamos para o outro polo dessa
dessa relação. Aí, nesse momento, a condição humana é reificada. Tá? Isso significa, são máquinas que potencializam a alienação. Pensando, quer dizer, que a intenção, quer dizer, dos que comandam a máquina, que dão as ordens para ela, pelo que eu entendi, é a intensificação do trabalho em função do lucro. Como é que isso afeta concretamente o trabalho na fábrica, né, no chão da fábrica, e até para os planejadores, né, os administradores, os engenheiros que estão dando as ordens para esses computadores, essas inteligências. Como é que você vê, Luiz Henrique? Olha, assim, as fábricas hoje são muito mais diversas, né, do que foram no século XX, né, para não falar no século XIX. Assim, em termos de aplicação de inteligência artificial na indústria, ela tem uma aplicação muito forte na robótica. Então, ao invés das pessoas estarem manipulando as máquinas e montando os produtos, aquela coisa do parafuso lá, do manual, cada vez mais são os robôs que estão fazendo isso. Isso acontece de forma diferente entre os países. Então, quando você vai para a China, é o país mais avançado na robotização, em contraste com o Brasil, por exemplo, está muito atrasado, embora também tenha um pouco disso, né? Mas a gente tem os robôs fazendo movimentos programados. Então, quando um automóvel, por exemplo, chega na frente de um robô especificamente, aquele robô só monta as portas, ou só monta o motor. Os movimentos são só aqueles. Com a inteligência artificial, acontecem duas coisas. O robô fica mais flexível, então o mesmo robô pode aprender, entre aspas, né? Porque ele é uma máquina, a máquina não aprende, né? Mas ela vai transformando o conhecimento humano em programação, em dados, e aí ele se torna flexível para fazer coisas diferentes. Então você precisa de menos máquinas para fazer mais carros, e a inteligência artificial também é aplicada na indústria para prevenir desgaste de peças, para ver qualidade de produtos. Então você tem uma série de aplicações que elas vão, aos poucos, tirando os seres humanos da linha de produção. Isso é uma coisa interessante, porque tem uma questão de fundo nesse desenvolvimento da tecnologia, que a gente pode pensar o seguinte, vamos fazer um pensamento ingênuo aqui. Bom, se a máquina faz o trabalho para a gente, então eu não preciso trabalhar para ter um produto que está sendo feito ali. Eu tenho mais tempo livre, né? A ideia do Domênico De Masi, né? Sim, sim. Mas o Marx fala sobre isso, a questão do tempo livre, né? Então, quer dizer, a máquina faz uma coisa que antes eu estava ocupado no tempo para fazer, agora a máquina faz para mim. E o produto está lá no final. Eu posso pegar o produto para mim. Então, a gente vai pensar assim, então a inteligência artificial ela vai me dar mais tempo livre. Isso é uma verdade possível. É um caminho que a gente poderia estar trilhando, mas não é o caminho que a gente está trilhando. Eu lembro que quando eu era, assim, 20 anos, eu comprei o primeiro equipamento, ali, uma impressora, um scanner, eu lembro o que foi. Ele veio numa caixa que tinha um cara deitado numa rede, assim, né? Você agora vai ganhar mais tempo livre. Eu nunca mais parei de trabalhar depois que veio essa caixa. Entendeu? Com essa fotozinha safada. Então, quer dizer, o tempo livre, o que é importante a gente fixar? O tempo livre, e os jovens têm que prestar atenção nisso, para a gente não se encantar demais com as novas tecnologias. O tempo livre que as máquinas conquistam para a gente não ficam com a gente. A gente vai trabalhar mais ainda. Né? É só você vê o seu pai, a sua mãe, você pergunta para eles se o avô deles trabalhava tanto quanto eles trabalham hoje. Então, todos nós trabalhamos muito mais com essas máquinas do que antes delas. Tem alguma coisa errada aí, porque elas produzem no tempo livre, mas nós não usufruímos desse tempo livre. Esse tempo livre, o patrão me dá mais trabalho para fazer. Então, tem uma coisa ingrata que está acontecendo na tecnologia, na inteligência artificial.
nas fábricas, nos escritórios, nas salas de aula, né, nos hospitais, nas unidades de saúde, aonde a máquina só nos faz trabalhar mais. Isso não faz sentido. E essas pessoas que aparentemente são liberadas do trabalho mais penoso, do chamado trabalho braçal, acabam ficando sem emprego e vão ir para a área terciária, trabalhar nas plataformas de entrega, de serviços de mobilidade, não é, Odair? Exatamente. As plataformas organizam relações de trabalho. Então, a inteligência artificial a serviço dessa organização das relações de trabalho. Então, veja só, aproveitando essa história aí, o engodo do Domênico de Masi, né? E que a humanidade terá mais tempo livre. Isso vale para muita gente, mas não vale para os trabalhadores. Tá? Primeiro porque ocorre um fenômeno como esse que você mencionou, Silvio. Aqueles que estão nas margens dessa relação de trabalho vão ficar sem atividade. E aí eles têm que buscar uma alternativa. Então, engenheiros desempregados estão trabalhando com Uber. É uma pessoa de classe média que tem um automóvel com qualidade e não está encontrando emprego, mas ele precisa se manter, ele tem gastos, tem o aluguel para pagar, tem o supermercado para fazer, ele tem um estilo de vida para manter. Tá? A alternativa é deixar o trabalho regular que ele tinha, com as suas 8 horas, com as suas férias, com fundo de garantia, com toda a proteção dada pelo mercado formal de trabalho, e vai trabalhar 12 horas por dia. Tá? Vai fazer a conta no final do dia se ele conseguiu pagar as despesas que ele teve com o seu automóvel. Tá? Se não deu conta ainda, vai pensar em aproveitar a madrugada. Se ele está numa sexta-feira ou no sábado, vai aproveitar a madrugada para buscar as pessoas que estão passeando, indo aos bares. Tá? A vida vira um horror, vira um inferno. Tá? E os jovens que não têm qualificação, chegaram até o ensino fundamental e foram demitidos. Era repositor do supermercado, era caixa no supermercado, tinha qual que é a alternativa que ele encontra? Tá? Pegar a sua moto, comprar uma moto de baixo custo e trabalhar para essas plataformas de entrega de comida, de alimentos, de sanduíches, de pizza, enfim. Tá? É curioso isso, porque a entrega ela não é um fenômeno recente, ela já existe há um bom tempo, mas ela explodiu na pandemia. Ninguém podia sair de casa e alguém se dispôs a sair de casa, alguém se dispôs a correr o risco, que foram os entregadores, como a única alternativa que eles teriam ali para ter alguma renda. Tá? E isso explodiu. E as plataformas perceberam isso. Tá? Elas também incrementaram esse sistema de entrega. Então, para o entregador, houve uma melhora no sentido que agora ele não fica preso a uma determinada empresa, a uma determinada lanchonete, a uma determinada pizzaria. Tá? Ele apenas precisa ter o seu celular funcionando e está ali escolhendo, como faz o motorista do Uber, tá? Que escolhe a corrida assim que terminou uma. Tá? Ele vê o melhor itinerário, vê onde ele está, para onde ele está sendo levado, tá? E faz a escolha. O rapaz, ou eventualmente a moça, são praticamente homens que estão nesse sistema de entregas,
ele faz a mesma coisa, ele escolhe ali a melhor alternativa de localização do local onde ele vai buscar a comida, tá? E para quem ele vai entregar. Então, isso melhora para ele. Agora, ele fica escravizado por essas plataformas, porque para garantir aquilo que é o mínimo de renda que ele precisa, tá? Para manter aluguel, manter os filhos, manter a família, são 12, 14 horas de trabalho diário. Tá? Deixa daquilo que está preconizado desde 1930, dizendo que trabalhadores têm 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e tem 8 horas com possibilidade de lazer, convivência com a família. Tá? Então, trabalhar 12 a 14 horas por dia, tá? em uma atividade que é tensa, porque está no meio de um trânsito, que é um trânsito muito pesado, das grandes cidades brasileiras, tá? E vai ter um sono, que é o que sobrou para ele, muito atribulado. Saiu só para comentar, uma reportagem que os meninos, né, para verem suas namoradas, né, eles as convidam para participar junto com eles, quer dizer, ele vai junto com a moto, ela carrega a mochila lá, né, e com isso ele consegue conviver com a namorada, porque ele não tem tempo fora disso para, né, conviver com ela, quer dizer, afeta, como você falou, todas as relações, né? Sim. Pois não, Luiz Henrique. Então, pegando um gancho aí do que o Daí falou, as pesquisas estão demonstrando que os trabalhadores que fazem esses trabalhos mais pesados, mediados por plataforma, eles ganham menos que os trabalhadores de carteira assinada. Isso é interessante porque esses trabalhadores de plataformas, eles valorizam muito justamente não ter a carteira assinada, não ter chefe, vamos dizer assim, né? Quando, na verdade, o chefe está ali por trás do aplicativo. E eles têm liberdade, tem uma série de coisas que nós temos que considerar realmente com cuidado, com carinho. Mas na hora de fazer a conta, esses trabalhadores ganham menos que os trabalhadores de carteira assinada. Ou melhor dizendo, o valor da hora de trabalho dele é menor. Às vezes, esse trabalhador vai ganhar mais do que o trabalhador de carteira assinada, porque ele trabalha muito mais horas, que foi o que o Odair falou. Então, aí ele consegue ultrapassar o rendimento desses trabalhadores convencionais, vamos dizer assim. Agora, o que acontece? Tem um problema grave, que e aí eu acho que interessa aos jovens, que são as oportunidades de como é que o mercado de trabalho vai ficar agora, e quando eles entrarem, né, efetivamente, tiverem com mais escolaridade e vão lidar com essas máquinas todas. Então, o que acontece é assim, que, por um lado, se você que está me ouvindo aí, se você é bom de matemática, considere trabalhar com inteligência artificial. Porque hoje, no Brasil, a gente tem um déficit de mão de obra para trabalhar nessa área. São trabalhos muito bem pagos, né? Agora, a gente está falando aí de uma minoria muito pequena de pessoas. Então, de novo, se você é bom em matemática, considere trabalhar nesse setor. Como um desenvolvedor desse setor, né? Porque se nós, fora os matemáticos, né, as pessoas normais, a gente vai ter uma série de desafios. Por exemplo, lá na Fiocruz, a gente estuda a saúde digital. E uma coisa que a gente tem percebido é que, assim, às vezes os médicos reclamam, né, que além de atender o paciente, ele tem que preencher o prontuário médico eletrônico. As máquinas deram mais trabalho para os profissionais de saúde do que antes, né? E isso ainda não gerou um impacto visivelmente positivo, assim, em muitos aspectos, nos cuidados de saúde. Uma outra coisa é que, enquanto alguns vão trabalhar como engenheiros, programadores, designers e tudo mais, em países periféricos, né, empobrecidos como o Brasil, né, uma grande massa crescente hoje, milhares de trabalhadores brasileiros, por dificuldade de arrumar empregos formais, com carteira assinada, eles estão sendo empurrados não só para pedalar a bicicleta do Itaú para entregar sanduíche, né, com todos os problemas aí que o Odair já falou,
mas nós estamos sendo empurrados para treinar a inteligência artificial. Nós temos que ter em mente o seguinte: ela faz tudo sozinha. Não faz, né? A inteligência artificial, né, nas etapas do seu desenvolvimento, né, até chegar ali no modelo treinado e tudo mais, que faz sozinho, ela precisa do trabalho de milhares de pessoas pobres treinando os algoritmos, rotulando as imagens, né? Alguém tem que dizer para o computador o que é uma xícara, o que é um copo, o que é um gato, o que é um cachorro, né? O Matheus Viana, que é um pesquisador da Universidade Estadual de Minas Gerais, ele liderou uma pesquisa fantástica sobre esses treinadores brasileiros. Então, tinha uma mulher que falou que ela teve que tirar mais de 200 fotos diferentes do cocô do cachorro dela para treinar o aspirador de pó, aquele robozinho, para ele não passar por cima do cocô e espalhar tudo, para ele reconhecer o cocô e contornar o cocô. Quem tem que dizer isso é um ser humano, né? Algumas lojas de entregas automáticas descobriram isso recentemente na Europa, né? Que a inteligência artificial, você fazia o pedido, ela te entregava o lanche. Lá na Índia tinha um cara fingindo ser um robô. Então, hoje, os robôs inteligentes, a inteligência artificial depende muito do trabalho de pessoas pobres que ficam horas, varam noites, fazendo pequenos trabalhos, que eles chamam de microtrabalhos, né, nessas plataformas. E elas ganham centavos. E, às vezes, nem são pagas. É um trabalho assim, de velho oeste, sem lei. Então, assim, nós temos que... tudo isso converge, né, para que os trabalhadores e os jovens se organizem, né, para poder confrontar essa forma antiquada, né, violenta, exploratória, que a inteligência artificial está usando a gente. Né? Ou melhor, os donos ricos, os donos das grandes empresas, usam através da inteligência artificial. Então, repito, né, nós temos que ter cuidado, assim, né, se você gosta de matemática, você vai se dar um pouco melhor, talvez. Mas os normais aqui, a maioria, nós temos que ter cuidado, porque cada vez mais nós estamos sendo usados. Agora mesmo, nós que estamos usando essa plataforma aqui, a inteligência artificial está nos observando e transformando isso num conhecimento que eles não vão compartilhar com a gente. Então, o futuro do trabalho com a inteligência artificial, não qualquer inteligência artificial, mas como ela está sendo conduzida hoje, né? Ela não vai nos dar tempo livre e ela não tem trazido dignidade para a maioria da população. Tem uma coisa importante para finalizar aqui, que é o seguinte: alguns empregos viram pó, as máquinas vão ocupar essas pessoas. E aí os donos das empresas assim, não, mas vão surgir empregos novos, porque agora você vai ser programador, não sei o quê, mas efetivamente você está eliminando 1.000 empregos e criando um novo. Então nós estamos vivendo um momento onde as pessoas vão começar a ficar sem trabalho, e não são só as pessoas de pouca especialização, até professores, uma série de profissões, programadores, profissões especializadas, vão perder emprego e não vão ser repostas. Então, a gente está seguindo por um caminho perigoso. Muito bem, isso é uma conversa que poderia, né, dar muito... fazer outro programa. Mas eu agradeço essa entrevista de vocês e até o próximo Desafio Profissão.